uma espécie de pequeno plano de ação, que eu vi uma vez o Lando dar para o André. O André foi lá em casa, eu estava lá também, perguntar sobre isso, que ele queria começar a estudar, começar a ter uma vida intelectual mais séria. E eu me lembro desse primeiro ponto, que o Lando falou para ele, e que eu sempre dou esse conselho, porque me pareceu um conselho muito eficiente, no caso do André foi ótimo, funcionou muito bem. Definir um tópico de interesse. Se eu quero melhorar minha vida intelectual, a melhor coisa, ninguém vai estudar tudo. Eu lamento hoje não saber matemática, mas dificilmente, já pensei até em fazer um Kumon, aprender um pouco de matemática, mas dificilmente eu vou fazer isso. Tem outras coisas que me importam mais. Então eu não vou tirar do pouco tempo que eu tenho para estudar matemática. Ninguém vai estudar tudo. Então, é preciso que a gente veja... Eu acho que essa questão de um ponto de interesse, uma dúvida que você tem na vida, para mim foi muito importante isso quando eu fui começar meu mestrado. Uma dúvida que eu tinha na vida era como é que a igreja tinha todo o sistema escolar na mão? E os inimigos da igreja conseguiram transmitir tão bem as suas ideias. Que caminhos eles usaram? E aí eu descobri a ficção. E fui estudar isso no mestrado e no doutorado na Faculdade de Letras, que eu estudei foi isso. Como é que aqueles que têm ideias contrárias às ideias da igreja transmitem essas ideias suavemente, eficientemente, através de obras de ficção. Então, definir um tópico de interesse é um primeiro aspecto importantíssimo para a construção de uma vida intelectual. Porque ninguém vai ler tudo, ninguém vai estudar tudo, então você tem que pensar em que é que você se interessa. O que é que você poderia estudar seriamente. Depois, feito isso, levantar uma biografia de leituras iniciais. Tem sempre uma coisa que a minha orientadora no mestrado, que foi depois também a minha orientadora no doutorado, fez, que eu achei muito interessante. Todo mundo que fazia mestrado com ela tinha que fazer isso. Ela nos dava uma série enorme de leituras. Para vocês terem uma ideia, História do Romantismo em Portugal, em 10 volumes. História de Portugal, em 3 volumes enormes. Eu acho que a História da Maçonaria em Portugal não foi ela que mandou ler. Eu li porque interessava o meu trabalho. Mas é só o que eu lembro. Mas ela mandou a gente ler uma biografia enorme que não tinha nada a ver com o meu trabalho específico. O meu trabalho específico era Alexandre Herculano. Não era nada de Alexandre Herculano. Mas era tudo sobre a história e literatura daquele século. Para que, quando eu fosse estudar aquilo que era específico, eu tivesse uma base geral muito... E pensa que era assim, estuda, tá bom? Entregar resumos para ela mensalmente. Capítulo História de Portugal, desde a fundação até o contemporâneo, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, tudo. A História do Romantismo em Portugal em 10 volumes, a mesma coisa. Foi uma coisa muito eficiente. Então, levantar uma bibliografia, que está escrito biografia, mas está errado. Uma bibliografia de leituras iniciais é uma coisa muito interessante. Naquele dia que você foi lá, né, André? O Lando até te sugeriu uma série de leituras, né, para você começar lá. O que você queria, que era século XIX, se não me engano, né? Século XIX. De terceiro ponto, que eu acho muito importante, aplicar-se a uma leitura realmente intelectual. Que quer dizer o quê? Anotações e resumos. E anotando aquilo que a gente lê e um pouco resumindo. O Lando tem um monte de livros lá em casa, tem um monte de folhas de papel ao maço, porque ele ia lendo e escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo, fazendo resumos. Além de que ele sempre lia com uma caneta na mão. Eu sou menos radical, eu leio com um lápis, eu tenho pena de riscar os livros. A caneta, uma vez me ensinaram que isso oxida, faz mal lá para os livros, então eu sempre risco a lápis.
Mas o Lando não tinha essas coisas, não. Ele riscava a careta mesmo. Ele sempre grifava, ia fazendo notas nas margens, mas, além disso, quando ele considerava que era um livro mais importante, que ele precisava... Sobre a Suma Teológica, tem cadernos e cadernos lá em casa. Tudo anotado com aquela letrinha dele que ninguém lê, que aquilo é impossível de ser lido, mas tudo resumidinho, tudo resumidinho, tudo resumidinho. Isso é uma coisa muito importante. Essa leitura realmente intelectual é muito importante. Depois, procurar escrever, fazer um artiguinho, fazer um... É sempre escrevendo, por isso que eu peço para os professores aqui fazerem mestrados, fazerem doutorado, porque eu acho que escrever um trabalho de 200 páginas, de fato, dá uma acuidade para o trabalho intelectual muito grande. Mas mesmo que você não vai escrever um doutorado ou um mestrado, o fato de você ter que pôr as suas ideias num artigo já é diferente. Você já vai pensá-las de uma maneira diferente. Bom, e o mais importante de tudo, apontar para o fim. Lembrar que a nossa vida intelectual está direcionada à nossa vida espiritual. Está sempre procurando aquilo que faz bem para a nossa alma, para a alma dos outros, aquilo que pode, ainda que minimamente, dar alguma glória a Deus. Que é para isso que nós estamos aqui, isso é a única coisa que importa. Não é? Como eu costumo brincar com os alunos, os mestrados vão passar, os doutorados vão passar, os empregos vão passar. A única coisa que vai sobrar é o que nós tivermos feito para salvar nossa alma. Mas, claro, Deus nos pôs no mundo para agir no mundo. E quanto mais eficiência a gente agir no mundo, melhor. Os católicos devem procurar ter um papel importante no mundo, fazer o melhor que eles puderem. Quanto mais a gente sabe, mais a gente pode ajudar os outros.